E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Matheus Ferreira da Silva, zagueiro de 26 anos, que disputou a temporada 2021 pelo Ituano e tem sido apontado como nova contratação do Cruzeiro para 2022. Até o momento que eu fecho o vídeo, o Cruzeiro ainda não anunciou oficialmente a chegada do atleta, mas todos os setoristas já cravam um acerto. O contrato do Matheus com o Ituano está terminando nesse mês de dezembro e por isso mesmo ele chega ao Cruzeiro sem custos, bastando apenas fazer um acerto de salário e luvas diretamente com o atleta e seus representantes. Mas falando sobre o jogador, o Matheus Silva é um zagueiro muito alto, 1,92 m, nascido na cidade de Marília, em São Paulo, e começou a jogar futebol na base do próprio Ituano. Sua estreia profissional foi na temporada 2016, num jogo contra o Juventus, também de São Paulo, pela Copa Paulista. Nessa primeira temporada, ele jogou 5 partidas pelo Ituano, tomou 2 cartões amarelos e um vermelho, não tendo qualquer tipo de participação em gol. O primeiro gol como profissional do Matheus foi marcado em maio de 2017 num jogo já pela Série D. Defendendo a camisa do Ituano, ele balançou as redes do PSTC do Paraná. Antes disso, ele já tinha disputado o Campeonato Paulista pelo Ituano, era reserva, atuou em apenas 5 partidas e no segundo semestre ele foi cedido por empréstimo ao São Bento, que na época estava disputando a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro e inclusive conquistou o acesso. O Matheus jogou apenas 5 partidas pelo São Bento, mas participou inclusive dos confrontos de acesso, que na época foram contra o Confiança. O São Bento subiu para a Série B, mas o Matheus não. Ele continuava vinculado ao Ituano e seu primeiro jogo em 2018 foi só no mês de maio, quando ele estava emprestado ao Imperatriz do Maranhão e participou de 2 partidas contra o Guarani de Juazeiro. Em julho desse ano, ele é emprestado a outro clube, dessa vez ao Guarani de Palhoça, time que estava disputando a 2ª divisão do Campeonato Catarinense. Por lá, o Matheus consegue emplacar uma sequência de partidas e é interessante que ele fica pouco mais de um mês no clube catarinense, mas joga por lá 8 vezes, sempre atuando os 90 minutos. O Matheus volta para o seu clube de formação, o Ituano, e é titular durante toda a campanha na Copa Paulista. O time vai muito bem na primeira fase, inclusive liderando o seu grupo, mas na fase final emplaca uma sequência de derrotas e o Matheus esteve presente como titular, nos bons e nos maus momentos. Ele fechou essa temporada com 26 partidas por 3 clubes diferentes e um gol marcado. Começa a temporada 2019 e o Matheus Silva perde a vaga entre os titulares. O Ituano disputa o Campeonato Paulista, ele sempre ficando no banco de reservas, e joga apenas uma vez no Paulistão, uma partida contra o Corinthians que eles perderam por 1-0. O time de Itu disputou a Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada e fez uma ótima campanha, conseguindo o acesso para a 3ª divisão. Foram 13 partidas disputadas e um gol marcado na Série D, e como o Ituano não tinha mais calendário, ele foi emprestado no finalzinho da temporada para o Criciúma, que naquela temporada 2019 acabaria rebaixado para a 3ª divisão nacional. Entretanto, não dá para botar a culpa de nada no Matheus, ele nem entrou em campo pelo Tigre, só ficou no banco em 4 oportunidades. No início da temporada 2020, o Matheus estava de volta ao Ituano e foi titular nas 2 primeiras rodadas do Paulistão. O problema é, o time foi goleado por 4-0 contra o Palmeiras e perdeu também para o Oeste, e o Matheus perdeu a vaga como titular do time. Esse jogo contra o Oeste foi no mês de janeiro, e ele só voltou a jogar no mês de setembro de 2020, já pela Série C do Brasileiro, e não é que ele ficou quase 8 meses parado por causa da lesão, ele estava sempre no banco de reservas e a gente deve lembrar que houve uma pausa ali de 4 meses no calendário por causa da pandemia. Entre os meses de outubro e dezembro ele até consegue emplacar uma sequência aí de 8 partidas seguidas no time, mas fecha a temporada 2020, que avançou para o ano corrente de 2021, com apenas 11 partidas disputadas, sempre pelo time de Itu. Para essa temporada 2021, mais uma vez o Matheus Silva começa o ano no banco do Ituano. A equipe jogava na época com uma dupla de zaga formada pelo Léo Santos, que teve emprestado aqui no Cruzeiro recentemente, e pelo Matheus Mancini, que é filho do Wagner Mancini, teve inclusive passagem aí pelo nosso rival Atlético. E o Matheus consegue fazer uma sequência de jogos já nessa reta final do Campeonato Paulista. Ele joga 5 partidas, faz 2 gols e ainda dá uma assistência, o que faz com que ele ganhe espaço para a disputa da Série C, onde começa como titular numa derrota para o Criciúma, depois recupera a posição, fazendo inclusive um gol muito importante numa vitória sobre o Figueirense, e depois que o Léo Santos foi emprestado para o Cruzeiro, aí o Matheus virou titular absoluto do time, teve uma sequência e foi um dos principais
nomes do Ituano que conquistou não apenas o acesso da Série C para a próxima Série B, mas também o título da competição, batendo o Tombense por 3-0 no último jogo. Matheus Silva fez nessa temporada 2021 23 partidas e marcou 3 gols. Pelos lances dá pra gente constatar algumas questões sobre o Matheus Silva. É um jogador muito alto e que consegue fazer bom uso desse porte físico, especialmente nas jogadas de bola aérea. Pelas estatísticas que eu encontrei, é um jogador que tem um aproveitamento bom aí nesses duelos aéreos, mas ele não é um zagueiro que tem tanto destaque assim nos fundamentos de roubada de bola. Pelo menos não foi assim nessa última temporada. Inclusive os zagueiros que estavam no elenco do Cruzeiro, como o próprio Léo Santos, o Eduardo Brock e até o Ramon, têm indicadores mais positivos que o Matheus. O que não significa que o Matheus seja pior do que os zagueiros que estavam aqui no Cruzeiro. A gente sempre deve lembrar que a gente pode considerar a parte individual, mas não pode esquecer da questão coletiva. Qual era a abordagem de marcação do time do Ituano, se era um zagueiro que ficava mais na sobra, se precisava sair mais para o combate. Então eu classificaria essa contratação do Matheus como uma absoluta aposta, um jogador que foi bem na Série C, isso é inegável, e como a intenção do Cruzeiro é fazer realmente uma reforma, especialmente nesse sistema defensivo, o que nos resta é torcer para que o Matheus jogue bem. É um cara que já esteve envolvido em 3 acessos nacionais, ainda é um atleta relativamente jovem, 26 anos é a idade que o jogador costuma estar no seu auge técnico e principalmente físico, e como eu imagino que o Matheus tenha sido contratado para ser uma opção de elenco, possivelmente até um reserva imediato para o Maicon, não vejo a contratação com maus olhos, tá? Acho que é uma aposta válida, principalmente se não for um contrato muito longo e se o salário do jogador também não for nenhum absurdo. O que eu espero é que a chegada do Matheus Silva não tire, por exemplo, espaço para o Paulo, um zagueiro que já vem se destacando na base do Cruzeiro há alguns anos. Quando teve a oportunidade de jogar no profissional não decepcionou, fez boas partidas, mas não recebeu uma sequência desde que o Luxemburgo chegou. Como o Cruzeiro ainda não anunciou oficialmente a contratação, também não foram revelados detalhes sobre o seu tempo de contrato, e a minha torcida é para que o Matheus encare o Cruzeiro como uma oportunidade para mudar os rumos da sua carreira. Ele tem obtido bons desempenhos em alguns clubes menores e a chance de jogar no Cruzeiro não é algo que aparece todo dia para um jogador que já está com uma idade madura, e tomara que essa indicação do Ricardo Rocha realmente nos dê bons frutos. Está colocada a minha opinião sobre o Matheus Silva e eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários as suas impressões sobre o atleta, se acham que ele é ou não uma boa contratação, e se tiver nomes a sugerir para o quadro de olheiro, também fica à vontade, deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!